Eu sou a professora Yolanda e no tema de hoje eu vou trabalhar engenharia de requisitos. Então, considerando já a primeira parte da modelagem que refere-se à etapa de levantamento de requisitos, ou também chamada de identificação de requisitos ou análise de requisitos. Considerando, então, que nós estamos trabalhando já no processo de desenvolvimento. Então, pensando no processo clássico de desenvolvimento de engenharia de software, o qual nós temos a primeira atividade, análise de requisitos ou levantamento de requisitos, já é o momento que eu tenho que trabalhar a chamada identificação dos requisitos. Ou seja, qual que é a necessidade do meu usuário diante daquele domínio que eu estou trabalhando, já a partir do contexto que está definido, para fazer todo o levantamento das necessidades e fazendo essa identificação, fazendo essa abstração, eu como analista tenho que agora propor e definir a melhor solução. Quais serão as funcionalidades do sistema? Só que para isso também nós temos que trabalhar o quê? Pensando em um processo de identificação, de definição desses requisitos, e também já é o momento de iniciarmos a modelagem desses requisitos. Porque posteriormente, dando continuidade ao processo de desenvolvimento, eu vou iniciar a chamada atividade de análise desses temas. Aí, a partir do momento dessa identificação desses requisitos, eu defino exatamente o que o sistema tem que contemplar. Ou seja, os requisitos, que serão os requisitos agora identificados como os requisitos funcionais, serão, no caso, as funcionalidades, o serviço que o sistema tem que disponibilizar. Então, para isso, nós vamos trabalhar primeiro, a compreensão desses requisitos, como que eu faço, então, o que é um requisito funcional, o que é um requisito não funcional. Vamos verificar essa documentação que contempla esse processo inicial, o processo em si de modelagem dos requisitos e ainda quais são algumas técnicas, ou também consideradas até as principais técnicas que são adotadas nesse momento da modelagem dos requisitos. Então, sintetizando ainda para reforçar as nossas competências da nossa teleaula. Então, com essa unidade, considera-se que você vai conhecer os fundamentos da engenharia de requisitos, esse importante, então, momento de modelagem, compreendendo exatamente essa classificação de requisitos, essa documentação, a modelagem, no caso, então, considerando que, pensando no processo de desenvolvimento, essa modelagem, ela visa aqui trabalhar essa primeira etapa de modelagem de um sistema. E ainda compreender como que eu tenho que trabalhar nesse processo de engenharia de requisitos. Começando o primeiro conceito referente, então, à fundamentação sobre o que é um requisito. O que eu trabalho nesse momento que é chamada engenharia de requisitos. Então, considero que eu estou inserido, eu estou como responsável ou como parte de um projeto de desenvolvimento de software e sendo um sistema o qual está iniciando ou um sistema que já existe. E esse sistema eu tenho que trabalhar, então, uma reengenharia. Eu tenho que compreender, então, o problema que está acontecendo ou, no caso, não existindo um sistema, identificar a real necessidade do meu usuário e iniciar essa modelagem. Por quê? Essa modelagem inicial dessas duas primeiras etapas do processo de desenvolvimento que sustentarão, fundamentarão todas as demais atividades de desenvolvimento do meu sistema. É uma grande responsabilidade do analista de sistemas. Por quê?
Se eu identifico algo errado agora, no início do processo de desenvolvimento, com certeza eu não vou entregar algo coerente e consistente de acordo com a necessidade do usuário. Então, vamos conhecer e vamos verificar exatamente esse contexto sobre os requisitos. Vamos lá. Então, quando nós tratamos do conceito de engenharia de requisitos, ele refere-se ao quê? Conforme uma importante definição de Somerville, é o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços e restrições, ou seja, então essa necessidade do meu usuário e se vai atender depois plenamente. Se existem restrições, com certeza existirão. Então, a engenharia de requisitos, ela preocupa-se exatamente com o que deve ser feito. Isso refere-se à compreensão do problema e não como fazer, considerando sempre o domínio do sistema o qual eu estou trabalhando, no projeto de desenvolvimento do software. Então, olha só, aqui é muito importante essa compreensão. Eu tenho que identificar o que precisa ser feito. Não é o momento de como fazer isso. Eu preciso, então, saber a real necessidade. Essa daqui é uma figura clássica, o qual representa bem esse momento de iniciar a modelagem. Porque aqui, essa primeira representação considera como o cliente explicou para o analista, por exemplo, para os demais profissionais envolvidos no projeto. Aqui no segundo momento, por uma questão de interpretação, de compreensão dessa primeira explicação, considera-se já como o líder do projeto entendeu. E olhe só como que foi a entrega, com o que o cliente realmente necessitava. Então, é muito importante ter essa compreensão, porque em um processo de desenvolvimento, nós sabemos que temos muitas pessoas envolvidas. E recordando, quando nós falamos desse processo de desenvolvimento de engenharia de software, mas lembrando que a engenharia de software, o processo em si, ela faz parte de algo maior. Ela faz parte da engenharia de sistemas. O software é essa preocupação exata, o processo em si, com a parte lógica, ou seja, o software que está sendo que será desenvolvido, mas o sistema, ele compreende um todo, ele compreende toda a parte física, compreende todo o ambiente, as pessoas envolvidas. Então, nesse primeiro momento, é a etapa inicial desse processo de desenvolvimento. É essa compreensão, é essa definição dos requisitos do sistema. E para isso, nós temos o quê? Nós podemos nos amparar para iniciar essa importante etapa dessa identificação dos requisitos, da modelagem organizacional. Essa modelagem organizacional, ela pode compreender o quê? Ela pode compreender exatamente toda a identificação dos processos de negócios. Então, aquela documentação, o qual foi já trabalhada sobre processos de negócios, é o momento que eu posso me apoiar em toda a documentação dos processos de negócios que a empresa já tem muito bem definidos, para trabalhar agora nesse momento dessa definição das necessidades, dos reais requisitos do meu sistema. Então, a modelagem organizacional, ela pode contemplar, já me amparar nesse momento dessa documentação dos processos de negócios ou não. Existem outras técnicas, outros métodos, na verdade, que, como o EKD, que é uma modelagem específica para trabalhar aí essa modelagem que contempla o todo de uma organização. Porém, que é a partir dela que ela contempla visões que especificam uma análise de metas e objetivos da organização documentados por modelos, que dará toda essa sustentação, essa fundamentação na engenharia de requisitos. Então, pensando como
objetivo, o que visa exatamente a engenharia de requisitos, considera-se o quê? É fornecer a todas as partes um entendimento escrito do problema. Então, sempre como foco nessa identificação do problema. Isso pode ser obtido por meio de uma série de artefatos, como cenários de usos. Esses cenários de usos é aqui no caso uma técnica que nós vamos trabalhar, que é o chamado diagrama de use cases, por exemplo. Diagrama de use cases, que é uma identificação do cenário de usos. Um termo um pouquinho até então, num primeiro momento não faz sentido, mas posteriormente você compreenderá. Lista de funções e características, modelos de análise ou uma especificação. Então ela compreende exatamente todos esses artefatos que serão agora especificados nesse momento. E essa especificação, como toda a documentação que contempla também análise de sistemas, ela sempre será no formato de modelo, de diagramas. Então, uma definição de modelo é uma descrição simplificada da realidade, apresentado a partir de uma perspectiva específica e criado para proporcionar uma melhor compreensão do sistema. Então, sempre aqui, quando nós estamos trabalhando com análise de requisitos, estamos trabalhando na etapa também, na atividade posteriormente de análise, então nós vamos apresentar como os resultados, artefatos que mostrarão então esses artefatos no formato de modelos, demonstrando várias perspectivas do sistema. E essas várias perspectivas principalmente evidenciam uma chamada parte estática do sistema e uma parte dinâmica. Então, uma preocupação com os dados e uma preocupação com o comportamento, com as operações do sistema. Então, cada modelo poderá ser expresso em diferentes níveis de precisão, e você perceberá que isso é comum quando trabalhamos então com essa modelagem. E o modelo é constituído por um conjunto de diagramas, ou seja, desenhos consistentes entre si, acompanhados de descrições textuais que aparecem nos diagramas. Então, esses modelos, quando nós trabalhamos nesse primeiro momento de modelagem, a partir dessa representação, dessa especificação dos modelos, o que eu tenho que pensar? Eu, como profissional, seguindo a metodologia da empresa, que ela define, que ela já tem todo um padrão, tá certo? Que é a metodologia de acordo com um ou mais métodos de desenvolvimento, e ainda seguindo a premissa, seguindo um guia de orientação, que são o quê? Os processos, os modelos de processos de engenharia de software, que é uma forma de conduzir como que eu vou trabalhar nesse desenvolvimento do processo. Então, a partir de tudo isso muito bem definido, eu vou adotar e vou seguir esse guia, vou seguir as orientações desse método. Então, eu como profissional, existem os vários métodos, e isso que você, analista de sistemas, como futuro analista ou como desenvolvedor atuando na área, tem que ter o conhecimento para fazer a leitura desses diferentes, que serão esses diferentes modelos, que representam exatamente a realidade atual de um sistema até a proposta, o qual será então concebido de acordo aí com essa necessidade do usuário. E esses modelos, então, conforme o método, nós temos que trabalhar seguindo regras. Todos os diagramas, eles consistem de uma notação, ou seja, de elementos que vamos trabalhar nessa representação desse modelo, e eu tenho que seguir exatamente, representá-los corretamente seguindo essas regras. Por quê? Seja aqui no nosso país, ou seja, no exterior, os métodos
que são adotados para trabalharem com essa modelagem são os mesmos. É uma linguagem, considera-se uma linguagem universal. Então, seja o profissional analista, seja o desenvolvedor, seja o programador, tem que ter essa compreensão, tem que ter esse conhecimento. Então, eu, como professora Yolanda, eu não posso aqui querer criar o meu método, tá certo? Por isso que nós seguimos aí exatamente os métodos existentes. Trabalhando agora, verificando o conceito dos tipos de requisitos. Então, vamos conhecer essa classificação, exatamente a definição do que é um requisito e como que eles são categorizados, verificando. Então, primeiro, a definição do que é um requisito. Requisitos de sistema são as descrições do que o sistema, lembrando, deve fazer, os serviços que oferece e as restrições a seus funcionamento. Então, quando falamos de tipos de requisitos, eu tenho que pensar que um requisito, então, será essa descrição, estou me referindo a essa descrição do que o sistema deve fazer, ou seja, os serviços. E esses requisitos, numa primeira classificação, eles são, então, classificados em requisitos de usuário e requisitos de sistema. Um requisito de usuário são as declarações em uma linguagem natural, com diagramas ou não, de quais serviços o sistema deverá fornecer a seus usuários e ainda as restrições com os quais ele deve operar. Ou seja, expressa os requisitos abstratos de alto nível. Porque se são requisitos de usuário, considera-se que eu tenho que apresentar isso para o meu usuário numa linguagem que, apresentando a ele qualquer usuário, seja o usuário que está alocado no nível operacional de uma organização, de uma empresa, ou no nível tático ou estratégico, tenha a compreensão de fazer a leitura e compreender o que é aquele requisito que foi identificado, o que ele então descreverá, qual será a função dele. Por isso que considera essa linguagem uma linguagem, então, o qual ele é descrito para que o meu usuário tenha essa compreensão. Voltando. Já um requisito de sistema são descrições mais detalhadas das funções, serviços e restrições operacionais do sistema de software. O documento de requisito de sistema, chamada de especificação funcional, deve definir exatamente o que deve ser implementado, ou seja, o que vai ser programado lá na etapa clássica do processo de desenvolvimento. Então, o que foi identificado exatamente foi modelado, apresentado aqui como sendo requisitos do sistema, ou seja, nesse formato de especificação funcional, ele expressa a descrição detalhada do que o sistema deve fazer. Então, verificando um primeiro exemplo. Olhe só, este primeiro exemplo, ele mostra primeiro, como eu apresento para o meu usuário. Então, como eu devo apresentar nesse formato que é classificado como requisito de usuário. Uma simples descrição, uma descrição natural, o qual o meu usuário compreenderá. Então, por exemplo, o SDMMD, então aqui é apenas um nome para o sistema. Deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês. Então, olha só, uma descrição natural mostrando que eu devo ter, então, deve gerar relatórios gerenciais. Então, cada relatório aqui é uma necessidade do sistema. É, então, um serviço que o sistema terá que contemplar. Então, é um requisito. E essa descrição, o meu usuário, fazendo a leitura, ele sabe exatamente, poderá validar e verificar se é isso que ele precisa. Olha só, o mesmo
a identificação do mesmo requisito já escrito, já sendo apresentado no formato de requisito de sistema. Ou seja, posso considerar o requisito de usuário exatamente para a compreensão do usuário. O requisito de sistema é para os profissionais terem um entendimento do que aquele serviço, aquela funcionalidade tem que abranger. Então, é uma descrição que eu também posso, nesse primeiro momento, representar no formato descritivo, só que com mais detalhes. Então, fazendo a leitura deste exemplo. 1.1. No último dia útil de cada mês, deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica. Ainda, após as 17h30 do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente o relatório para impressão. Então, estou descrevendo detalhes referentes a esse relatório aqui. Um relatório será criado para cada clínica, listando os nomes dos medicamentos, o número total de prescrições e assim por diante. Eu posso aqui descrever e descrevo exatamente todas as informações necessárias no relatório. Então, que caracteriza essa descrição demonstrando exatamente essa necessidade do usuário, só que num nível de compreensão para os profissionais. Aqui um segundo exemplo mostrando, olha só, eu posso representar num formato de diagrama. Então, aqui já seria parte de um modelo, tá certo? Essa representação aqui é da técnica chamada diagrama de casos de uso, mas eu prefiro usar o nome no inglês, diagrama de use cases, tá certo? Então, olha só, simplesmente está mostrando o ator do sistema, tá certo? O envolvido no meu sistema, que estará fazendo a interação no sistema. Na verdade, essa representação aqui desse chamado boneco magro, o nome deste elemento é ator. Neste exemplo, tá certo? Este elemento que representa a pessoa no mundo real, nesse contexto do sistema, é o autor de um curso, tá certo? Por isso que aqui foi identificado como autor. Então, eu representei que nesse contexto desse sistema, tá certo? O autor de um curso é o responsável em interagir com o serviço, com a funcionalidade ou o serviço cadastrar curso. Então, eu posso considerar que essa representação aqui, se você sentar com o seu usuário, ele, por mais que seja no formato de diagrama, é uma representação simples, tá certo? Porque aqui o que interessa é mostrar quais são os serviços, ou seja, quais foram os requisitos identificados. Então, eu posso considerar que esse requisito, que essa representação é uma técnica, é um requisito aqui ainda neste formato, requisito de usuário. Já a mesma funcionalidade agora sendo representada como requisito de sistema. Então, naquele formato mais descritivo, olha só. Autor solicita cadastro de curso, o sistema exibe o cadastro, o autor informa o código padronizado do curso, o sistema verifica que não existe o curso cadastrado, o autor informa demais dados do curso, o sistema verifica que categoria de curso está cadastrada, o sistema recupera dados de categoria do curso, autor confirma o cadastro e sistema registra o curso. Então, também, num formato que ainda considera-se um formato descritivo, um formato natural, porém já seguindo aí uma lógica de execução, pensando na execução dessa funcionalidade desse serviço do sistema, ou seja, desse requisito que foi identificado. Então, nessa primeira classificação, nós classificamos os requisitos, então, em dois tipos: requisito de usuário e requisito de sistema.
Trabalhando o conceito agora, verificando o conceito da classificação dos requisitos de sistema. Então, a compreensão que eu já identifiquei um requisito, uma funcionalidade, uma necessidade do sistema, agora ainda, a primeira classificação refere-se ao tipo, requisito de usuário ou requisito de sistema. Por sua vez, um requisito de sistema ainda, ele tem uma subclassificação. Pode ser um requisito considerado requisito funcional, requisito não funcional, ou alguns autores ainda apresentam uma terceira classificação, que é o chamado requisito inverso. Vamos verificar as definições. Então, essa classificação, nós estamos aqui nos referindo aos requisitos de sistema. Então, um requisito de sistema, ele pode ser um requisito funcional, que são os requisitos diretamente ligados às funcionalidades e serviço do software. Então, para cada serviço que o sistema, cada funcionalidade será agora representado como sendo um requisito funcional. O que caracteriza um requisito não funcional? São requisitos que expressam restrições que o software deve atender ou qualidades específicas que o software deve ter, ou seja, restrições técnicas. Então, tudo que envolve pensando em restrições de desempenho, restrições de tempo, tudo que envolve, de certa forma, que pode afetar, mas que tenha que ter ali uma condição especial, um ponto de atenção para um requisito funcional ou para o todo de um sistema, todas as restrições, então, são caracterizados como sendo os requisitos não funcionais. E uma terceira classificação, essa terceira classificação, então, reforçando aqui que apenas alguns autores apresentam essa classificação. Nem todos os autores, posso dizer, as duas categorias clássicas, quando falamos de requisitos, referem-se então a requisitos funcionais e a requisitos não funcionais. Mas um requisito considerado inverso, eles referem-se a quê? Estabelecem condições que nunca podem ocorrer. Esse tipo de requisito na literatura, apenas alguns autores aqui consideram. Já está claro. Então, exemplificando, um requisito funcional. Pensando em um sistema acadêmico, o qual você, tá certo? Como aluno, eu como professora, nós temos aí a nossa atuação, interagimos algum momento com os usuários que estão ali operando o sistema. Então, por exemplo, num sistema acadêmico, considerando a parte o domínio, o contexto ali da secretaria acadêmica, no primeiro momento, você como aluno que precisa efetuar a sua matrícula, então inserindo-se na instituição, então o sistema tem que ter o quê? A funcionalidade para efetuar a matrícula do aluno. Antes da matrícula ainda, há necessidade de fazer o seu cadastro, o meu cadastro. Então, cada cadastro, no caso, funcionalidade referente ao negócio em si do sistema, que seria a efetuação da matrícula, posteriormente o lançamento das notas, todo o gerenciamento da vida acadêmica do aluno e também de toda a parte que se refere à parte financeira, para cada serviço é representado, então, no meu sistema, na modelagem, como sendo um requisito funcional. Agora, suponha que você tenha que considerar todo aluno, ao fazer, por exemplo, a matrícula dele, então ele tem um período para efetuar a matrícula, e ele efetuando a matrícula, eu preciso que o sistema disponibilize um relatório, que esse relatório seja automaticamente emitido, enviado para, por exemplo, o coordenador de curso em determinado horário. Então, gerar o relatório vai ser o quê? Um requisito funcional. Já essa definição quanto ao horário,
já é um requisito que não funcional, porque refere-se a uma restrição de tempo vinculada a um requisito funcional. Ou ainda, o sistema tem que, uma vez gerada uma inscrição para um curso de extensão, o sistema tem que enviar uma mensagem em 1 segundo, tá certo? Outra restrição de tempo. Todo fechamento, por exemplo, de folha de pagamento do sistema tem que ser processado em tantos minutos ou em tantos segundos. Então, tudo que envolve desempenho, restrições de tempo vinculados a um todo no sistema ou não, ou bem específico, pontual a um requisito funcional, isso que são caracterizados como sendo os requisitos não funcionais. E considera-se no meu sistema um exemplo de requisito, então, inverso. Vou definir como regra que uma vez que um aluno é cadastrado no sistema, mesmo ele cancelando a matrícula, por exemplo, não pode ser feita a exclusão desse aluno no sistema. Então, uma restrição, no caso, uma condição que está sendo definida que nunca pode acontecer no sistema, aí, então, é definido como sendo um requisito inverso, considerando, então, essa terceira classificação. Voltando ainda, reforçando, os requisitos funcionais, então, são essas declarações dos serviços que o sistema deve fazer, deve fornecer, exatamente como o sistema deve reagir, tá certo? As suas entradas específicas e como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Essa, então, uma definição de Somerville. Então, sintetizando, descrevem o que o sistema deve fazer, ou seja, as funcionalidades. E conforme ainda a definição de Somerville, quanto aos requisitos não funcionais, são as restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Incluem as restrições de tempo, restrições no processo de desenvolvimento e restrições impostas pelas normas. Às vezes eu tenho que seguir o quê? Normas institucionais, normas federais, normas internacionais, tá certo? Uma própria política da empresa. Então, tudo isso se caracterizar como sendo requisitos não funcionais. Ainda, ao contrário das características individuais ou serviços do sistema, os requisitos não funcionais muitas vezes aplicam-se ao sistema como um todo. Então, os requisitos podem ser vinculados a um requisito funcional como um todo. Surgem por meio das necessidades dos usuários devido às restrições de orçamento, políticas organizacionais ou até, no caso aí, devido a alguma restrição também externa, devido ao momento de mercado, tá certo? Então, pode acontecer isso também. Ainda, referente aqui uma classificação quanto aos requisitos não funcionais, medidas de requisitos. Então, referentes à velocidade. Então, o que implica essa definição para identificar e classificar como sendo um requisito não funcional? Então, por exemplo, quando é uma restrição referente à velocidade, transações processadas por segundo, tempo de resposta ao usuário, o evento, tempo de refresh da tela, então ali no caso dessa atualização. Quanto a tamanho, pode ser então tamanho exatamente de capacidade, de tamanho físico, número de chips de RAM, então pensando em desempenho, você pode indicar para determinado sistema. Quanto à facilidade de uso, envolvendo tempo de treinamento, número de telas de ajuda, também quanto à restrição referente à confiabilidade, tempo médio para falhar, probabilidades de indisponibilidade, taxa de ocorrência de falhas, disponibilidade. Quanto à robustez, tempo de reinicio após a falha, porcentagem de eventos que causam falhas, probabilidades de que dados sejam corrompidos por falhas. E ainda, quanto à portabilidade, porcentagem de declarações dependentes de sistema-alvo, número do sistema-alvo. Então, no caso, são alguns
no caso, algumas medidas referentes a que envolvem aí a identificação, como classificar os requisitos não funcionais. E ainda, aqui por fim, uma hierarquia dessa classificação ainda, que um requisito não funcional pode referir-se a requisitos do produto, pensando em requisitos do produto, ou seja, então, voltados exatamente ao software em desenvolvimento. Pode envolver requisitos de eficiência e, para isso, estamos falando de requisitos referentes a desempenho e a espaço. Quanto a requisitos de usabilidade, pensando em usabilidade, no caso, alguma restrição de acessibilidade para o meu usuário, por exemplo, portador de uma necessidade especial, então eu posso indicar que o meu sistema tenha uma indicação dependendo nenhuma interface, nenhuma telinha ou como um todo no sistema, quanto a contraste, tá certo? A contraste de fonte, tamanho de fonte. Então, tudo isso refere-se a requisitos de usabilidade. Ainda, quanto a requisitos do tipo produto, quanto a confiabilidade, portabilidade. Já nessa classificação de requisitos organizacionais, referentes a requisitos de entrega, pensando sempre o que envolve aí documentação, muitas vezes envolvendo parceiros da organização, requisitos de própria implementação do que vai envolver aí, envolvendo o orçamento e assim por diante, requisitos de padrões que devem ser adotados, padrões nacionais, internacionais ou próprios específicos da organização, requisitos externos, do tipo interoperabilidade, então o sistema, por exemplo, tem que atender diversas plataformas, pensando também na integração do sistema com outros sistemas. Referentes a requisitos éticos, então, de acordo com a cultura de um país, dependendo para qual país o sistema eu tenho que respeitar. Requisitos legais, pensando em privacidade, pensando principalmente em requisitos do sistema. Então, percebe-se que essa classificação dos requisitos não funcionais, eles geralmente estarão bem definidos. Num primeiro momento, você às vezes consegue defini-los referente ao vínculo a quanto a algum requisito funcional, mas no primeiro momento já dessa identificação, fazendo o conhecimento, definindo o contexto do sistema, conhecendo as políticas da empresa, conhecendo, no caso, todos os processos de negócio da empresa, você já perceberá e já conseguirá definir essas restrições que se implicam aí, muitas vezes, nessas diferentes categorias, conforme nós vimos nessa proposta definida e apresentada, seguindo aí Somerville. E agora, como um exercício para reforçar, então, essa classificação dos requisitos desse sistema, então, lembrando que um requisito desse sistema, ele, então, é categorizado, classificado em um requisito funcional, um requisito não funcional, e ainda vamos verificar exemplos aqui quanto aos requisitos inversos, essa terceira classificação. Então, conferindo alguns exemplos. Então, você pode listar, nesse primeiro momento, neste próprio formato, o requisito deve prover um cadastro de cursos de extensão. Então, aqui são exemplos de diferentes domínios de sistema. Então, eu tenho que prover um cadastro de curso. Então, o que? Cadastrar curso vai ser um requisito, certo? Então, classificado como um requisito funcional, porque é uma funcionalidade do sistema. O sistema deve prover um cadastro de autores. Quem são os autores nesse contexto? O professor responsável pelo curso. Então, se é um cadastro, também é um requisito funcional. O sistema deve prover um cadastro dos candidatos. São classificados esses candidatos internos, que são os alunos e externos, pessoas da comunidade. Então, olha só,
cadastro de candidato é uma funcionalidade do sistema, então, no caso, um requisito funcional. O sistema deve prover um cadastro das inscrições. Então, mesma coisa, requisito funcional. O sistema deve prover um relatório. Cada relatório, cada consulta em tela é um requisito identificado, então, como um requisito funcional. O sistema deve prover um relatório dos cursos de extensão. Então, relatório por situação, se ele é ativo, se o curso está confirmado, encerrado ou cancelado. Então, requisito funcional. Então, uma forma usual de descrever um requisito funcional é sempre iniciar aqui por essa sentença. O sistema deve prover. Ainda, quanto a exemplos de requisitos não funcionais. Olha só, o período mínimo de inscrições de um curso de extensão deve ser de 20 dias, então envolvendo o tempo que vai estar vinculado ao cadastro, depois ao requisito funcional das inscrições. Segundo, o cadastro de candidatos externos deve ser via web. Então, está indicando aqui uma restrição que para cadastrar candidatos externos vai ter que ser apenas via web. Então, um requisito não funcional. O cadastro das inscrições para um curso de extensão também deve ser via web. Então, é um outro requisito não funcional. Então, percebe? Cada restrição eu listo como sendo um requisito não funcional. Um relatório de inscritos nos cursos deve ser gerado automaticamente às 18h30, diariamente, e ser enviado por e-mail para o professor responsável e coordenador do curso. Então, novamente definindo aqui uma regra, tá certo? Para um relatório envolvendo tempo, envolvendo aqui forma de envio, tá certo? Então, um requisito não funcional. O cadastro dos candidatos internos deve ser integrado com o sistema acadêmico. Então, olha só, pensando em integração entre sistemas, então, também requisito não funcional. O candidato, ao se inscrever em um curso, deve receber um e-mail de confirmação com um tempo máximo de 10 segundos após a transação. Então, novamente, envolvendo aqui, vinculando-se e definindo uma restrição de tempo quanto a um requisito funcional, essa indicação é um requisito não funcional. E aqui alguns exemplos quanto aos requisitos internos. O sistema não pode permitir a exclusão de cursos de extensão. Então, tudo que o sistema não pode fazer, não pode permitir, é indicado como requisito interno. Ainda, o sistema não pode permitir a exclusão de autores, novamente, não pode permitir a exclusão de candidatos externos, não pode permitir a exclusão das inscrições. Outro requisito interno, não pode permitir o pagamento das inscrições com cartão de crédito, então também indicado como um requisito inverso. E também o sistema não emite nota fiscal, novamente mais um requisito inverso. Então, tudo que o sistema não pode gerar, tá certo? Não pode permitir, é então classificado nessa terceira, tá certo? Nessa terceira categoria, classificação, como requisito inverso, tudo que o sistema não pode fazer. Então, com isso, reforçamos essa classificação dos requisitos de sistema, ou seja, um requisito de sistema, ele é classificado como um requisito funcional, não funcional e pode ser ainda como requisito inverso. Vamos verificar agora como que eu começo a trabalhar com essa documentação dos requisitos. Então, o conceito de documento de requisito. Então, eu já sei que a partir dessa primeira identificação, nesse momento que eu estou me familiarizando com o contexto do sistema, eu inicio a descoberta. Então, eu tenho que registrar isso. Eu tenho que trabalhar isso
de uma forma descritiva ou trabalhando então com modelos, com técnicas para deixar documentado? Então vamos lá, iniciando esse trabalho de documentação de um requisito. Então essa chamada documentação quer dizer que eu vou gerar um documento de requisito de software. O documento de requisito de software, às vezes, é chamado, então, especificação de requisitos de software, tá certo? Então, sempre que eu me refiro, e você se refere ao termo, você observa o termo de especificação, refere-se, então, sempre ao que eu estou mostrando, demonstrando exatamente através de um documento ou de um diagrama. É uma declaração oficial de que os desenvolvedores do sistema devem implementar. E esse documento, então, ele envolverá tanto a documentação dos requisitos de usuário como dos requisitos de sistema. O nível de detalhes que deve incluir um documento de requisitos depende do tipo de sistema em desenvolvimento e o processo usado. Então, vai depender aqui, posso dizer, da metodologia que a empresa definiu, que a empresa trabalha, e aí de acordo com as técnicas, como que ela vai documentar aí esses requisitos. Quando o software é parte de um projeto de um sistema de grande porte, que inclui interações entre sistemas de hardware e software, é necessário definir os requisitos em um alto nível de detalhamento, porque tudo que envolve integração, tá certo? E essas interações entre sistema, então, eu tenho que deixar isso muito bem documentado. E agora, verificando nesse formato que eu posso apresentar um documento de requisito, para cada requisito, considera-se então uma estrutura seguindo o modelo proposto pela norma I3E, tá certo? Então a norma ela apresenta aí um formato de como que você pode apresentar esse documento para cada requisito, contendo exatamente os seguintes elementos: prefácio, o qual deve-se definir os possíveis leitores do documento e descrever seu histórico de versões, incluindo uma justificativa para a criação de uma nova versão e um resumo das mudanças em cada versão. Então, eu indico este elemento, faço essa descrição do que, então, exatamente vai demonstrar essa justificativa. Neste documento, indico uma introdução, representando, descrevendo exatamente a necessidade desse requisito no sistema, tá certo? Então, nesse momento, você descreve brevemente as funções do sistema e explica como ele vai funcionar com outro sistema, tá certo? Isso sempre pensando nos objetivos globais de negócio ou estratégicos da organização que encomendou o software. Ainda nesse documento você indica o glossário, deve definir os termos técnicos usados no documento, você não deve fazer suposições sobre a experiência ou conhecimento do leitor, mas exatamente usar de uma forma técnica. Indica ainda definições de requisitos de usuário, então faz aqui essa descrição dos serviços fornecidos aos usuários. Os requisitos não funcionais de um sistema também devem ser descritos nesta seção. Então, olha só, nesse momento, pode-se usar exatamente fazer um formulário nesse modelo, seguindo aqui essa sequência desses elementos, e é nesse momento que eu vou, então, relatar aqui os requisitos não funcionais que estão vinculados a um requisito funcional. A arquitetura do sistema deve apresentar uma visão geral de alto nível da arquitetura do sistema previsto, mostrando as distribuições de funções entre módulos do sistema, componentes de arquitetura que serão reusados, devem ser destacados. Então, sempre que eu penso em arquitetura, estou pensando exatamente aqui, pensando principalmente em componentes de software, em frameworks que eu vou adotar, em padrões de projeto. Se o meu sistema ele vai se integrar com outro sistema ou módulo, então como que acontecerá isso? Então isso tudo deve ser descrito aqui.
Nesse documento ainda deve ter a especificação de requisitos do sistema. Então, você vai descrever em detalhes os requisitos funcionais e não funcionais. Se necessário, também pode ser adicionado mais detalhes aos requisitos funcionais, interfaces com outros sistemas. Modelos do sistema pode incluir modelos gráficos do sistema que mostram os relacionamentos entre componentes. Então, aqui nesse momento, você pode representar e integrar a documentação do seu sistema, outra documentação, as documentações existentes de outros sistemas. A evolução do sistema deve descrever pressupostos fundamentais em que o sistema se baseia, bem como qualquer mudanças previstas em decorrência da evolução de hardware, mudança de necessidade de usuário e assim por diante. Então, essa seção é útil para você definir e ajudar aqui nas definições, nas decisões do que você pode ou não restringir. E apêndices deve fornecer informações detalhadas e especificadas relacionadas à aplicação do desenvolvimento, além de descrições de hardware, banco de dados, por exemplo. Então, já pensando aqui na definição também das tecnologias, tá certo? Então, nesse documento, eu já posso fazer a indicação das tecnologias, pensando em sistema gerenciador de banco de dados, nas linguagens de programação, todos os requisitos de hardware que eu tenho que considerar para o meu sistema, pensando na entrega, depois na implantação do sistema, o que tem que abranger, o que tem que ter aí de toda a parte de infraestrutura física. E um índice também refere-se exatamente no formato para você representar o índice, sempre o índice em ordem alfabética, índice alfabético normal, tá certo? Mostrando tudo o que contemplou aí nesse conjunto para apresentar esse documento. Então, tudo que você compôs, considerando outros modelos, ou no caso um outro diagrama físico, quando você tem que fazer ali a descrição da parte de infraestrutura física, de todo o envolvimento que envolverá todas as tecnologias, então você pode com certeza aí compor com esse documento os diferentes formulários, diferentes documentos referentes ao outro sistema. Então, este é um formato compondo aí todos esses elementos. Com certeza isso não é uma folha, tá certo? Então, para você fazer toda essa descrição, isso você fechará e como sendo uma parte da modelagem que está iniciando referente aos requisitos. Então, este é um formato apresentado aí pela I3E, que é adotado usualmente em grandes organizações, tá certo? Além de complementos de adequações nesse próprio modelo, considerando mais esses elementos que são os principais. Vamos agora conferir o processo da engenharia de requisitos. Então, eu já sei da classificação dos requisitos, eu já sei que eu tenho que trabalhar com a documentação desses requisitos, será elaborado, será gerado um documento desses requisitos, mas ainda, a partir do momento que eu inicio a identificação de um requisito, até fazer a validação com o usuário, então isso passa por um processo. Então, existem também diferentes processos, de acordo aí com alguns autores, mas de uma forma geral, todo se resume numa identificação dos requisitos, é a chamada descoberta dos requisitos, a chamada, então, especificação desses requisitos ou a chamada análise dos requisitos e também depois, posteriormente, a validação desses requisitos. Então, vamos conferir esses conceitos. Então, a engenharia de requisitos, ela estabelece o processo de definição desses requisitos e esse processo, ele contempla o que deve ser feito considerando que o requisito vai ser elicitado, modelado e analisado. Então,
no mínimo eu vou trabalhar com essa elicitação, essa identificação, definindo exatamente o que o meu requisito representa, vou modelar e tenho que analisá-lo. Esse processo deve lidar com diferentes pontos de vista e usar combinações de métodos, ferramentas e pessoal. O produto desse processo é um modelo do qual um documento chamado requisitos é produzido. Então, uma definição segundo Leite, e ainda na concepção de Somerville, ele coloca aqui especificações de software ou a chamada engenharia de requisitos, é esse processo de compreensão e definição dos serviços requisitados do sistema e identificação a essas restrições, o qual, contemplará todo o desenvolvimento do software. O processo de engenharia tem como objetivo, então, processo. Então, são etapas. Sempre pense início e fim. E muitas vezes esse fim, esse término, vai ter a chamada realimentação. O processo em si tem como objetivo produzir documentos de requisitos que especificam o sistema, satisfazendo os requisitos dos stakeholders. Aqui, então, tem um errinho, um stakeholders, todos os atores envolvidos. Quais são essas etapas? Olha só, o processo em si, segundo, então, Somerville, ele coloca: a primeira etapa é o estudo da viabilidade. Então, a primeira atividade desse processo chama-se estudo da viabilidade. O que vai ser gerado de documento? O relatório de viabilidade, exatamente a partir da identificação da necessidade do meu usuário, compreendendo todo o contexto, eu defino junto ao meu usuário estratégico, ao gestor, tá certo? Se vai ser viável ou não dar sequência. A segunda etapa é chamada, então, elicitação e análise de requisitos. Nesse momento é o que eu defino exatamente, eu faço a chamada descoberta dos meus requisitos, tá certo? Essa descoberta que é a chamada elicitação e análise dos requisitos. Então, eu também gero uma documentação que eu apresento isso no formato de modelos de requisitos. A terceira etapa ou atividade é a chamada especificação de requisitos. Por quê? Eu já descobri, eu já identifiquei, agora eu tenho que registrar isso, essa chamada especificação. E aqui pode acontecer o quê? Uma vez que você passou para a próxima etapa, muitas vezes tem que voltar e realimentar de acordo com a compreensão cada vez mais que você vai tendo do todo, do contexto do sistema. Nesse momento, você gera também documentos chamados de requisitos de usuário. Aqui você gera a documentação já dos requisitos de usuário e de sistema, como você vai apresentar. E, por fim, a quarta etapa é a validação de requisitos, ou seja, eu vou conferir se está atendendo ou não toda a necessidade do usuário. Então, aqui, com certeza, eu vou contar aqui com o meu usuário para fazer essa validação. E também é natural gerar essa documentação dos requisitos. Então, exatamente, o estudo da viabilidade visa fazer esse estudo de viabilidade do projeto a partir do ponto de vista do negócio e sempre pensando no orçamento, tá certo? O qual a empresa que ela vai, os gerentes estratégicos, um gestor fará o acompanhamento. E aí, nesse momento, toma-se a decisão de avançar ou não para uma análise mais detalhada. A etapa, a chamada atividade de elicitação e análise de requisitos, eu vou exatamente realizar a chamada identificação, a análise de tarefas envolvendo o desenvolvimento de um ou mais modelos de sistemas e protótipos. Aqui, nesse momento de identificação, eu já posso trabalhar com protótipos para o meu usuário. Esses protótipos, geralmente é o quê? A prototipação da interface gráfica para o usuário. Eu já desenho aí, no caso, representando os requisitos funcionais, eu já posso
fazer aqui a prototipação da interface, uma prévia para para o posteriormente, na última etapa, o meu usuário validar. E com isso, para ter a compreensão do sistema a ser especificado. Na terceira etapa, chamada especificação de requisitos, então é nessa atividade que se realiza a tradução das informações obtidas durante a atividade de análise em um documento que define um conjunto de requisitos de usuário e requisitos do sistema. É o momento que eu registro e que eu faço a documentação formal, sempre em 2 formatos, apresentando os requisitos numa linguagem para o meu usuário compreender e utilizando técnicas de modelagem para representar os requisitos do sistema. E por fim, a validação dos requisitos, ou seja, a atividade que verifica-se que os requisitos, seus requisitos quanto ao realismo, consistência e completude. E uma vez que identificou-se erros no documento, deve ser modificado para a correção dos problemas. Ainda, exatamente das 4 atividades apresentadas no processo anterior, agora, a segunda atividade, a de elicitação e análise de requisitos, ela envolve exatamente o quê? Nesse momento, posso dizer que na atividade de elicitação, ela tem um subprocesso. Se faz a descoberta dos requisitos, ainda faz uma classificação e organização desses requisitos, ainda a partir dessa classificação, prioriza-se, faz uma priorização e negociação desses requisitos, verifica exatamente se tem algum requisito prioritário que eu tenho que trabalhar, fazer a entrega primeiramente e até tratar como sendo módulos do meu sistema. E nesse momento eu vou fazer essa chamada especificação dos requisitos, mostrando aí exatamente a partir dessa priorização o que foi definido. E por fim aqui uma outra forma, uma outra visão de você compreender todo esse processo num formato de espiral. Também seguindo aqui essa proposta, seguindo essas 4 atividades segundo Somerville. Porque é um processo interativo e que você trabalha com realimentação. Então, considere-se aqui o início do espiral, que a partir do momento que você já faz essa elicitação de requisitos do usuário, então, eu estou aqui na elicitação dos requisitos, tá certo? Depois você faz o quê? Nessa etapa inicial você faz primeiramente a especificação dos requisitos de negócio, né? Então, identificando aí junto com os usuários, faz o estudo da viabilidade, faço então a definição, a elicitação desses requisitos de usuário e aí numa visão de sequência, especificação dos requisitos, fiz a elicitação, elicitei, lembra, remete a identificar, identifica. Depois que eu identifico, eu especifico, mostro exatamente como que vai funcionar aquele requisito. E aí por diante, posso trabalhar com a prototipação, novamente faço a licitação dos requisitos agora do sistema, na visão primeiro do usuário, depois do sistema, faço a modelagem desses requisitos, por fim, trabalha-se sempre com revisões. E isso fecha aqui também a última etapa do processo, tá certo? Trabalhando sempre, fechando com as validações. E isso gera-se documentação, os documentos. Pensando sempre, é um processo em espiral, mas que tem realimentação entre essas atividades. Porque é comum, é natural. Por mais que você tenta, no primeiro momento, que você faça toda essa identificação dos requisitos junto ao usuário, utilizando várias técnicas, muitas vezes, um pouquinho mais adiante, no momento da especificação, você percebe que há necessidade de voltar e fazer uma readequação ou há necessidade, em algum ponto, que o seu próprio usuário esqueceu,
tá certo? De indicar alguma necessidade, você tem que voltar e complementar, identificar, representar uma nova funcionalidade, ou seja, um novo requisito. Então, o processo de realimentação é natural, tá certo? E muitas vezes, diante de domínios de sistema, que uma vez que você já delimitou o contexto, mas são sistemas complexos, são sistemas que você ainda não tem familiaridade com aquele domínio, é natural acontecer isso de uma forma progressiva. Conforme você vai se familiarizando com o contexto, fica mais fácil a compreensão do todo, né, das partes até fechar o todo, e aí sim esse processo acontece de uma forma natural. Então, com isso, sempre tenha em mente que o processo, então, constitui-se de etapas dessas atividades, e para cada atividade vai ter sempre uma entrega, uma documentação, constituindo depois aí o todo do chamado documento da engenharia de requisitos. Vamos agora conferir algumas técnicas para fazer a chamada elicitação dos requisitos, que são as técnicas utilizadas, adotadas aí para fazer essa identificação junto aos usuários. Conferindo. Então, no momento, considerando o processo da engenharia de requisitos, eu tenho que, no momento que eu trabalho a elicitação, é o momento de descobrir, ou seja, extrair de algo ou alguém o máximo de informações para estabelecer os requisitos de determinado sistema, sendo essa uma das primeiras etapas do processo de engenharia. O analista de sistema não faz a elicitação de requisitos sozinho. Esse é o momento principal que ele tem que ter aqui, o acompanhamento e envolvimento de diversas pessoas conhecidas como os stakeholders. Então, são todas as pessoas envolvidas nesse momento de elicitação dos requisitos. Então, a elicitação, essa etapa tem por objetivo conseguir o máximo de requisitos do sistema a ser desenvolvido. Então, algumas técnicas para fazer essa identificação, para fazer essa descoberta, ou seja, chamada elicitação de requisitos. Própria chamadas entre as técnicas pesquisa, então você faz, no caso, a inserção na realidade, no mundo ali do seu usuário, e começa então a fazer pesquisas, tanto na própria organização ou como num todo, muitas vezes diante de contextos diferentes ou complexos, domínios complexos, há necessidade de você também se aperfeiçoar, de conhecer um pouco mais sobre aquele domínio. Reuniões com usuários, então isso é comum, é uma técnica muito utilizada, logicamente aqui tem que ter todo um roteiro preparado, tá certo? Então, com tempo definido, sempre nesse momento e no momento da análise se define sempre todos os stakeholders envolvidos, todas as pessoas envolvidas, o profissional analista, um ou mais que estarão conduzindo essas reuniões, e pensando que aqui, usando essa técnica, uma vez que o tempo é estimado de duração de uma reunião, isso é primordial para que seja, tá certo, cumprido. Uma outra técnica muito adotada são as entrevistas. Mesma coisa, uma vez que você marca, agenda e define um horário para uma entrevista, as entrevistas geralmente são grupos menores, tá certo? Que são aqui, as entrevistas são realizadas. Então, com uma ou mais pessoas, você também tem que ter um roteiro do que você vai perguntar para conhecer, para conseguir fazer todo o levantamento desses requisitos necessários. A descrição de cenários. Então, a descrição desses cenários é exatamente uma descrição demonstrando passo a passo, descrevendo passo a passo como que funciona, tá certo, aquela rotina do seu usuário.
Lógico que a descrição desse cenário, muitas vezes, se a empresa já tem a documentação dos processos de negócio, se ela já tem todos os processos documentados, aí sim você muitas vezes vai se amparar nessa documentação dos processos de negócio. Não precisa ficar utilizando aqui descrição de cenários. A coleta de documentos é muito usual, tá certo? Coletar documentos para fazer aqui a análise desses documentos. E lógico que toda a ética aqui tem que ser considerada e tem que ser aqui trabalhado de uma forma com muito cuidado, pensando sempre em autorização de todos os envolvidos, pensando aqui em todos os profissionais, pensando nos usuários que estão disponibilizando, o usuário seja um usuário estratégico que está permitindo, tá certo? Aquela coleta de um documento, fornecendo um documento, então sempre com autorização e sempre pensando que todo documento de uma empresa que você trabalha, por mais que seja público, para você como profissional, você tem que considerar que ele é confidencial, tá certo? Então, tenha sempre esse cuidado. E aqui a chamada técnica de etnografia é pensando o quê? Em analisar em você geralmente se inserir naquele momento, naquele processo, na rotina do seu usuário e observar ele executando o trabalho. E com isso você faz uma análise pensando em todos os documentos que ele está utilizando de uma forma geral da execução do trabalho. A partir dessas técnicas que você utiliza para fazer a coleta de dados, como que eu posso documentar isso? Então, o diagrama de use cases, então traduzindo o diagrama de casos de uso, é uma representação, é uma técnica, então aqui já é uma técnica para documentar os requisitos. Tá certo? As técnicas apresentadas anteriormente são técnicas adotadas para o levantamento dos requisitos. O diagrama de use cases já é uma forma de você representar esses requisitos identificados, tá certo? Ele é uma técnica, hoje apresenta-se como sendo uma das técnicas de modelagem da linguagem de modelagem unificada, da conhecida UML. Mas a origem dessa técnica é de Jacobson, tá certo? Dos 3 autores que constituem a UML, é uma fusão de 3 métodos, de Bush, Jacobson e Humble, tá certo? Então, é uma técnica que foi originada a partir aqui do método de Jacobson, qual nessa fusão, então, foi adotada aqui na UML. Representa o propósito de representar os use cases, adotando aqui o diagrama de use case, é mostrar exatamente os requisitos funcionais do sistema. Você perceberá que é uma forma bem simples de representar, com 3 elementos: os use cases, os atores e seus relacionamentos. Então, aqui, o que representa um ator? Conhecendo um pouquinho mais, porque é uma técnica que você adotará nesse momento de modelagem para documentar os requisitos. O ator representa qualquer elemento externo ao sistema que interage com o mesmo, é por definição denominado ator. Posso considerar aí, então, quem terá interação com o sistema, tá certo? Então, considera-se externo porque o sistema que ele já está aqui mencionando nessa definição que Bezerra menciona, o sistema já é a parte lógica, é o sistema mesmo, implantado. Então, toda pessoa que interage com o sistema é caracterizado, então, que tem ali a responsabilidade em informar ou conceder ali informar algum dado,
para o sistema, então em algum momento vai ter um retorno, uma resposta do sistema, então é o que configura o elemento ator. Já o use case representa uma funcionalidade do sistema, sem revelar a estrutura e o comportamento interno. O use case, ou então chamado de caso de uso, a tradução literal, representa então cada funcionalidade. Ou seja, cada requisito funcional será representado nessa técnica como sendo um use case. E as associações é um tipo de relacionamento entre atores e use cases ou entre use cases com outros use cases. Então, aqui um exemplo para você conferir como que ele é. A representação dele é bem simples. Eu represento através do ator, que é essa representação do boneco magro, tá certo? Cada ator recebe um nome único, que representa uma pessoa, um departamento, pode ser um outro sistema, pode ser um dispositivo, e mostrando exatamente quais são essas funcionalidades que foram identificadas, ou seja, os requisitos funcionais. Mantém-se um padrão de sempre iniciar também com o verbo no infinitivo, tá certo? Então, o aluno é responsável em informar os seus dados para que ocorra o seu cadastro. Então, foi identificado como sendo um requisito funcional manter alunos, realizar matrícula. Já o coordenador de curso, ele mantém o curso, ou seja, o cadastro do curso, o cadastro de turma, horário da turma, consulta dos cursos. Ele tem acesso ao relatório de turmas e ao relatório de horários. Então, o diagrama de use cases é uma técnica bem usual para fazer a modelagem dos requisitos funcionais. E uma outra técnica também para representar os requisitos funcionais é o chamado diagrama de atividades, tá certo? O diagrama de atividades eu posso representar através dele já um fluxo de trabalho. Porque lembra que aqui nós estamos documentando os requisitos de sistema. Os requisitos de sistema já são aqueles requisitos que eu posso demonstrar já mostrando ali tanto como o nome dele, como sendo a representação também que eu devo representar em algum momento de uma forma detalhada. Então, aqui é o exemplo do diagrama de atividades com os seus elementos também que são bem simples. Sempre se indica o início a partir do nó inicial, para cada ação, mostrando um fluxo de execução, vai ser demonstrado por um chamado nó de ação. A sequência, mostrando que uma sequência de uma ação, você passa para uma outra ação, sempre também utilizando o verbo no infinitivo, eu vou representar pelo fluxo de controle. Em alguns momentos que eu me deparo com alguma condição, utiliza-se então o chamado nó de decisão, indicando a condição de guarda, ou seja, no caso, indicando qual caminho ali, indicando a restrição para definir qual caminho. Então, esse diagrama de atividades mostra exatamente a funcionalidade que é logar sistema. E aí, eu posso ter representado isso através, primeiro, do use case, logar sistema, tá certo? E depois, uma representação mais já detalhada, poderia usar aquele formato descritivo ou representar através do diagrama de atividades todo o fluxo de execução, mostrando através de todas as ações envolvidas, ou seja, todas as atividades que envolvem esse fluxo de trabalho. Cada evento em si, pensando sempre numa sequência lógica de execução. Então, com isso, eu consigo demonstrar exatamente o comportamento de um requisito funcional, o qual ali teve o propósito de representar, tá certo? Utilizando um formato descritivo ou nessa opção do diagrama de atividades, que é um formato, então, que fica mais fácil, de fácil compreensão. E agora,
Fechando com a representação também dos requisitos, essa identificação dos requisitos funcionais a partir de um estudo de caso bem simples, que é uma agência de estágios, tá certo? E nessa agência de estágio, ela tem a parceria com instituições de ensino e, no caso, todo estudante, uma vez que tenha vínculo com uma instituição de ensino, ele pode, então, procurar a agência de estágio para fazer o seu cadastro e, no caso, se candidatar a uma vaga de estágio. Então, aqui, verificando. Tem a descrição, você fará a leitura, tá certo? Da descrição indicando aqui as regras. Algumas regras estão explícitas, mas indicando aqui, no caso, já a necessidade, ou seja, das funcionalidades do sistema. Já estão ali bem definidas os principais cadastros, relatórios e assim por diante. Então, com isso, eu fiz aqui, representei uma primeira listagem mostrando todos os requisitos funcionais que foram identificados. Olha só, então uma primeira listagem, considerei a partir da descrição toda a necessidade de todos os serviços foram indicados então como requisito funcional. Esse formatinho eu indiquei aqui para cada requisito funcional um número, o nome do requisito utilizando já um verbo no infinitivo mais a indicação do que representa esse requisito, uma breve descrição, tá certo? Então eu indiquei. Aqui eu só indiquei uma consulta e um relatório, mas teriam muitas consultas e muitos relatórios. E aí depois desse formato de listagem, então representei aqui utilizando a técnica de modelagem, que é o diagrama de use cases, para representar os requisitos. Não representei aqui as consultas nem os relatórios, tá? Poderia já colocar isso em um outro diagrama, só para consultas ou um outro só para relatórios. Mas todos os requisitos funcionais que foram identificados previamente, então, que estão representados na listagem, eu indiquei agora para cada requisito funcional, olha só, um use case. E aí, todos os atores envolvidos que representam a interação no sistema. Então, é uma forma bem simples, mas num primeiro momento eu faço uma listagem, tenho a noção do todo, de todos os requisitos, todos os cadastros, todas as funcionalidades que representam a real necessidade do meu sistema em fornecer aquele serviço e depois represento isso num formato gráfico, utilizando a técnica de modelagem, o use case. Então, faça a leitura tanto da descrição e faça a leitura da solução proposta. Poderíamos ter outros detalhes, outros níveis ainda que eu posso ir avançando e complementando. Mas no primeiro momento, então, uma primeira solução de acordo com o contexto trabalhado. Muito obrigada pela sua atenção, bons estudos e até a próxima teleaula.
Mm-hmm.